fala poderosamente, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Anselmo. Glória a Deus. Querida igreja, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Sentem-se, por favor. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e o trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Texto base que eu quero trazer para vocês nessa noite. E eu quero falar com vocês algo bem simples, porque o Evangelho é simples. Muitas vezes a teologia complica tudo, mas o Evangelho é simples. Andar com Deus é muito simples. Por certo, todos nós deveríamos ter um pacto. E eu gostaria de colocar o título desta mensagem: O pacto que nós precisamos. E o seu Pedro falou que era um momento muito difícil que eles estavam passando. Momento complicado. Financeiramente. Mas ele falou que aquele pato, que na realidade ele veio a descobrir depois que era uma pata. E ele se esforçou e comprou um pato para aquela pata. E ele disse que aquela pata deu tanto patinho, mas tanto ovo, que todo mundo do morro comia ovo de pato e tinha pato agora. E ele falou, mas como que esse pato veio parar aqui? A realidade é que aquele pato, eles moravam no meio do morro, e na ponta do morro tinha um homem que criava pato. E aquele pato saiu voando de cima do morro e pousou justamente na casa do Luquinha. Você vai falar, coincidência? Morro do Rio de Janeiro não é um ou dois barracos. São milhares. O que fez aquele pato voar sobre vários barracos, inúmeros barracos, e pousar justamente naquela casa do seu Pedro, e justamente, Adriano, naquele dia. Sabe o que é o nome disso? Jesus Sindência. As pessoas falam, coincidência não, é Jesus Sindência. Grava essa palavra aí, porque ela passa a existir hoje.
Jesus Sindência. Quando você tem o coração de uma criança, basta você levantar as mãos, sabe, Lolo, e falar assim: Jesus. É simples falar com Jesus. Será que é coincidência? Eu estava preparando essa mensagem e de repente a missionária de vocês chegou e começou a conversar. Anselmo, olha a minha história, o que aconteceu comigo. E ela lembrou daquilo. Ela tinha 6 anos. Quantos anos você tem, Lolo? 6? A missionária tinha a sua idade, Lolo. Ela tinha 6 anos. Você tem 7, né, Ana Júlia? E o Noah, quantos anos você tem, Noah? 4 anos, Noah. Mas a missionária tinha a idade da Lolo. E aí, missionária foi numa época em que teve uma epidemia de tuberculose. Só os mais velhos que vão lembrar disso. Isso foi nos anos 70, teve uma epidemia no Brasil de tuberculose. E eu lembro disso. A missionária tinha 6 anos. E ela pegou tuberculose. Ela me contou, eu não sei, a mente de uma mulher, sabe, irmãs? A mente de vocês é um computador, lembra de coisas que aconteceram há 150 anos atrás. Gente, eu lembro pouca coisa dos anos 70, mas ela começou a contar história. Anselmo, era tão triste. Tudo para mim era separado, a minha toalha era separada, o meu prato era separado, os meus talheres eram separados, a minha roupa tinha que ser passada, a mãe passava separada a minha roupa, eu não podia ficar junto com as minhas irmãs. E ela disse que foi feito um raio-x do pulmão, e o pulmão da missionária estava preto, tomado de tuberculose. E os anos 70, Sandu, era o Sandu ali, na Eugênio Mota, onde é a SAMED hoje, Notre Dame, era Sandu. Você não lembra não do Sandu, né, Claudete? Sandu. E ela foi para o Sandu. Se você conseguir, tuberculose matava nos anos 70. E a missionária diz que um dia antes dela ir passar em consulta no Sandu para decidir se ia para Campos do Jordão ou não, em um hospital de tuberculosos que tinha lá. Ela disse que ela dobrou os joelhos na beira da cama e falou assim: Jesus, me cura. Porque ela tinha ouvido na escola dominical, pais, preste atenção aqui, pais. Ela tinha aprendido na escola dominical que Jesus tinha curado o leproso, que Jesus tinha feito o paralítico andar, que Jesus tinha curado o coxo, que Jesus tinha feito o cego enxergar. 6 anos. Ela aprendeu isso na escola dominical, que muitos desprezam. E ela disse que naquela noite ela orou: Jesus, o Senhor curou o coxo, o Senhor curou o leproso. E eu creio, eu acredito que o Senhor pode me curar. E ela dormiu.
um sono tão gostoso como ela não dormia há muito tempo. E acordou no outro dia cedo, corada. Tomou café, com tudo separado que ela tinha, e foi com a mãe dela para o Sandu. E lá o médico fez um raio-x, um novo raio-x, antes de mandar ela para o hospital de tuberculosos em Campos do Jordão. E quando saiu o raio-x, o médico falou: olha, tem um problema aqui. Mãe, tem um problema. E eu acho que esse exame não é a mesma pessoa. Não, mas é minha filha, doutor. E ele olhou os exames, olhou, por quê? Sua filha não tem nada. O pulmão está limpo, não tem nada de tuberculose na tua filha. Quero dizer a vocês essa noite que Deus conhece cada pato que nós precisamos. Quero dizer a vocês, crianças, que o coração de vocês é especial para Jesus. E assim como Jesus respondeu à oração do Luquinha, Lolô, quando o Luquinha só falou assim: Papai do céu, Jesus, me dá um pato. Jesus não pensou duas vezes em fazer com que um pato descesse voando morro abaixo e caísse justamente no quintal do Luquinha. E o pato ficou lá. E corria para lá, e corria para cá, e corria para lá, e corria para cá, porque o pato foi Jesus que deu. Qual é o pato que você precisa? Talvez você tenha um grande problema de saúde. Talvez você tenha um grande problema de relacionamento. Talvez você tenha um grande problema material. Não sei. Mas se a gente aprendesse a ter o coração como o coração do Luquinha, como o coração daquela menininha de 6 anos, chamada Silvana, que morava no fundo da rua Benoni Gonçalves, número 252, em Brás Cubas. Era ali que você morava, né? Não era ali ainda. Isso você não me falou. Mas se você tiver o coração limpo e simples, quero que vocês entendam que para Jesus responder uma oração, você não precisa se preocupar. É bom estudar teologia, mas você não precisa se preocupar em se formar em teologia, em complicar tudo. Eu vou contar uma outra história para vocês. Sabe, Gabriela, há muitos anos atrás, 2 pessoas decidiram se casar. Duas pessoas falaram assim: vamos nos casar, vamos, e convidaram bastante gente, João capítulo 3. Mas eles tiveram uma inteligência tão grande. Esse casal vivia na época de Jesus. Eles falaram assim: vamos convidar Jesus
aquele que muitos dizem que é o Messias? Vamos convidar Jesus. E eles convidaram Jesus. E naquela época era uma vergonha muito grande se faltasse vinho no casamento. E de repente a festa começou e no meio da festa acabou o vinho. Ninguém sabia, a não ser os noivos e aqueles que estavam servindo o vinho. O vinho acabou. O que nós vamos fazer? E aquele casal foi falar com Maria, mãe de Jesus. E eles falaram: Maria, o nosso vinho acabou. Isso vai ser uma coisa muito ruim para o nosso casamento. E Maria foi até Jesus e falou: o vinho acabou. E Jesus falou assim: chamem todos os serviçais e peça que eles encham todos os baldes de água e as talhas, os baldes foram cheios de água. E Jesus tirou um pouco daquela água e falou: agora leve para o mestre-sala experimentar. E ele falou: este é o melhor vinho. O que aconteceu? Quando Jesus faz parte da nossa vida, milagres acontecem. Porque milagres existem. Milagres são reais. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 13. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Lolo? Ana Júlia? Noah? Olha, tudo que vocês pedirem para Jesus, tudo que vocês pedirem para Deus, em nome de Jesus, Ele fará. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu vejo a Michele com aquela criança no colo. Vocês não têm ideia como a mãe dela chorou aos pés de Jesus para que a Michele tivesse uma criança. E quando a Michele engravidou pela primeira vez e perdeu, eu vi a dor que ela sentiu no coração. Mas quando Jesus está na nossa vida, não existe fim. A história não acabou. E de repente, alguns meses depois, ela chega em casa preocupada e alegre. Pai, eu estou grávida novamente. Vamos orar. E tudo deu certo. Porque Jesus ouve oração. Eu estou vendo a menininha com a mão assim. Isso mesmo. Jesus ouve oração. Deus atende oração. Eu me lembro da irmã Cris. Que coincidência. Eu poderia falar assim: olha, todo macarrão que você precisa, se você tiver o coração puro, você pode conseguir. A irmã Cris, no hospital, internada, situação muito difícil, e não falou para ninguém. Para ninguém. Que estava com vontade de comer macarrão.
Ela não podia falar para ninguém. Uma grande cirurgia na cabeça. Sua situação muito difícil. Como que ia falar com alguém para trazer macarrão? Mas ela falou para Jesus: Jesus, eu queria tanto comer um macarrão. Gente, que coisa tão simples. Jesus, eu queria comer um macarrão. E ela disse que chegou no almoço uma bandeja de macarrão para ela comer. E quando ela abriu e viu, ela deu esse testemunho. Eu não sei se ela comeu. Você comeu macarrão aquele dia? Mas ela chorava tanto, porque ninguém sabia que ela estava com vontade de comer macarrão. Mas ela falou com Jesus: Jesus, eu queria tanto comer um macarrão. Jesus olha para a simplicidade do coração. Seja onde que for que você esteja, eu vi alguém ali dizendo: olha, eu estou tão longe, estou ouvindo esse culto, que maravilha. E eu quero dizer, basta você ter um coração puro como uma criança, e as suas orações serão ouvidas, e debaixo da vontade dele serão atendidas. O salmista falou isso, Salmo de número 65, versículo 2. Olha só o que o salmista disse. Salmo de número 65, versículo 2. Tu que ouves a oração. Tu que ouves a oração. Quem ouve a oração? Deus. Por isso, quando a irmã Lúcia está aqui à frente, ou a irmã Dayana dirigindo e orando, tenham reverência, porque ela está falando com Deus. Tu que ouves a oração, tu, ó, o que o salmista diz? Ó, tu que ouves a oração. Missionária, Jesus ouve a oração. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Olha a promessa que ele nos fez. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Isso é uma promessa dele para nós. É simples. A Bíblia é simples. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Mateus capítulo 21, versículo 22. Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 22. Nos diz assim: e tudo que pedires em oração, se crerem, receberão. Quem precisa de um milagre? Não responda. Aí na internet, quem precisa de um milagre? Responda para você. Milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem crê. Você vai me dizer assim, pastor, o que isso tem a ver, o pato do Luquinha, com a minha vida? Tudo. Tudo. Por que Deus, Criador do universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, por que o todo-poderoso Deus, o grande, o rico, a Bíblia diz assim: eu sou o dono do ouro e da prata, tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Por quê que esse Deus tão poderoso vai se preocupar
em mandar um pato para a casa de uma criança que mora numa favela do Rio de Janeiro? Por que esse Deus vai se preocupar em dar um prato de macarrão? Porque foi Deus que mandou aquele macarrão. Tanta coisa que Deus tem para você fazer, Cris. Tanta coisa que Deus tem que olhar. Ele vai olhar para você lá no hospital, em São Paulo, e ordenar para as pessoas: prepare um macarrão e manda para minha filha lá. Ele vai fazer isso? Vai. Porque ele olha para o coração. É o coração. Sabe quando você falar com o Papai do Céu, Lolo? Abre o teu coração, porque o Papai do Céu quer te ouvir e quer te atender. Ana Júlia, tudo que você precisar, Deus pode te dar, porque Jesus te ama. Jesus te ama, Rafinha, Ana Lívia, Yasmin. Oi, Yasmin. Ela fez assim para mim, ó. Faço assim para ela. Jesus gostava das crianças, Gabriela. Jesus ouvia as crianças. Ele parava para ouvir as crianças. Porque ele tinha um amor muito grande pelas crianças. Não. Porque ele tem ainda hoje um amor muito grande pelas crianças. Tanto é que ele falou, como é o nome dela mesmo? Isabel, Belzinha. Jesus falou que a gente tem que ter o coração puro, que nem o coração de vocês. Ele ensinou isso. É simples, gente. É simples demais. E por ser tão simples, a gente não lança mão disso. Por que Jesus ia se preocupar em dar um pato para o menino que mora no morro do Rio de Janeiro, missionária? Por quê? E aí Jesus falou para aquele homem: se você soubesse que eu posso dar qualquer pato da tua vida, basta você ter o coração como o do teu filho. Ou seja, se você soubesse que qualquer oração pode ser respondida, basta você ter o coração como de uma criança. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem: o pato que nós precisamos. Deus conhece todos os patos que nós precisamos. Basta pedirmos e acreditarmos, e Ele nos dará, porque Ele é vivo. O Luquinha, lá do Rio de Janeiro, ele é importante para Jesus, como a Bel é importante para Jesus, como a Gabi é importante para Jesus, como a Ana Lívia é importante para Jesus, como Noah é importante para Jesus, como a Jo é importante para Jesus, como a Nayara é importante para Jesus, como a Daniela Mesquita é importante para Jesus, como o Rafinha de Oliveira é importante para Jesus, como todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes. E Ele quer atender a oração de todos nós, mas muitas vezes
A dificuldade é entrarmos na presença dele como o coração do Luquinha. Se nós entendermos que devemos entrar na presença dele com o coração do Luquinha, ou com o coração daquela menininha de 6 anos, que morava Tenente Galdino, que morava na Tenente Galdino, em uma casa de 2 cômodos, muito simples. Naquela época, muitas crianças morreram de tuberculose. Muitas crianças. E ela iria morrer. Mas ela falou: Jesus, como o Senhor curou o paralítico, me cura. E para finalizar essa mensagem, eu quero dizer a vocês: vocês são importantes para Jesus. Basta terem o coração do Luquinha ou daquela pequena Silvaninha, de 6 anos, e falar com ele, que ele quer te ouvir. Então exercite a sua fé. Você tem um problema, uma dificuldade, você passa por alguma situação difícil, não hesite em entrar na presença dele com o coração do Luquinha. Seja qual for a enfermidade, a doença, o problema, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Faça como aquele casal que convidou Jesus para a festa do casamento. Que Jesus faça parte da tua vida, como fez parte daquele casamento naquele dia. E ele não permitiu que a tragédia acontecesse sobre eles. E ele fez um milagre simples. Olha, coloca a água aqui nesse barril, nessa talha, nesse balde, para entenderem melhores. Chamava-se de talha, era um tipo de barril. Coloca água, enche de água. Pega a caneca de vinho, tire um pouco, experimente. Leve para o mestre-sala. E estava feito o primeiro milagre do mestre, porque alguém o convidou para uma festa. Que Jesus faça parte da tua vida. E se ele fizer parte da tua vida, tudo na tua vida vai bem. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar em nome de Jesus. E não esqueça disso. O pacto que cada um de nós precisa. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando essa reunião. Glória a Deus. Obrigado, Roberta. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesta noite nós entramos na tua presença, Senhor, e te agradecemos porque sabemos que em Cristo nós podemos ter comunhão contigo. Foi-nos restaurado o direito de entrarmos na tua presença pelo sangue do Cordeiro. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que ouviu esta mensagem aqui no templo e cada pessoa que ouviu esta mensagem, Deus, através das redes sociais. E aquela pessoa, Jesus, que precisa de um milagre, que está nos ouvindo neste momento, que necessita de um milagre, eu te peço neste momento, eu levanto as minhas mãos sobre a tua vida e peço a ti, meu Deus querido, em nome de Jesus, faça o milagre da cura, da libertação, da transformação nessa vida, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua presença aqui. Obrigado a Deus querido por esta reunião maravilhosa onde nós podemos adorar o teu santo nome. Coloco diante de ti de uma maneira especial neste momento, Senhor, toda a família Mesquita, que ainda, Senhor, passa pelo período de luto, Senhor, a perca do ente querido. Console, Senhor, esta família, que o teu Espírito Santo
Eu te peço isso, que o teu Espírito Santo faça uma obra em toda a família Mesquita. Te peço um milagre na vida do Roque, na vida do pastor José de Oliveira, do Lucas Silva. Deus querido, esse rapaz precisa de uma libertação e eu creio no teu poder. Pela vida da Júlia, da Juliana, do Gael, do Alvim. Eu te peço pela família da Dilva Bugança. Alcance esta família e faça um grande milagre. Eu te peço pela dona Regina Fukuda. Não sei qual o problema lá, mas eu sei que tu sabes de todas as coisas. Põe a tua mão, restaura tudo o que tem restaurado e opera um grande milagre na vida desta família, na vida da dona Regina Fukuda e na vida da Carmen Lanza. Senhor, são muitos os testemunhos que o Senhor tem feito milagres através desses pedidos. E eu imponho minhas mãos e creio no teu milagre sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana na presença de Deus. Em atitude de reverência, estenda suas mãos, receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Paz do Senhor, querida e amada igreja, Deus os abençoe e até quarta-feira no grande culto, em nome de Jesus.